Olá, pessoal! O que me traz hoje até aqui é uma frase. Essa frase foi proferida por um indiano nascido em 1869 e a frase é: a verdade é a face visível de Deus. Quem proferiu a frase chamava-se Mohandas Karamchand Gandhi. Você também pode ter ouvido esse nome como Mahatma Gandhi, que significa grande alma venerável, um homem que marcou o século XX por ter se tornado um exemplo de paz e perseverança. Mohandas Gandhi, nascido na Índia durante o Império Britânico, foi um homem transformado em sua cultura e em seus hábitos pelos hábitos e a cultura impostos pelo imperialismo inglês. Quando os britânicos chegaram na Índia, foram devagarinho entrando nas mentes de cada um dos indianos, fazendo com que eles aos poucos se transformassem em consumidores dos seus produtos e de sua cultura. Gandhi foi estudar na Inglaterra, numa universidade de Londres. Formou-se advogado. Em sua caminhada universitária, existe uma história triste. Quando no refeitório da universidade, ele sentou-se ao lado de um professor. Esse professor, muito arrogante, olhou para Gandhi e disse: acaso você não sabe que porcos e pássaros não costumam comer juntos? Gandhi refletiu e respondeu mansamente ao seu professor: não se preocupe, professor, o pássaro alçará voo e sentará em outra mesa. Aqui já se percebe a construção de um homem que irá dar um certo trabalho quando voltar à sua terra com o diploma de advogado. Mas nem sempre Gandhi foi assim tão falante, nem sempre ele foi tão fluido. Dizem que ele era extremamente tímido, dizem que ele se pesava para falar. No entanto, à medida que ele foi entendendo as injustiças que ele percebia, a fala e as atitudes passaram a se desdobrar com muita fluidez. Formado advogado, ele voltou para a Índia, mas a duras penas percebeu que um indiano não era bem visto como um advogado, nem mesmo por seus compatriotas, porque ao defender uma causa em um tribunal, um indiano não era visto como um advogado britânico. Então, ele acabou se tornando entristecido com tudo aquilo que percebia envolver a sua terra e a sua gente, percebendo que na sua terra eles não tinham um lugar de respeito e de destaque. Passou a pensar a respeito daquilo. Havia na África do Sul também o imperialismo britânico. Muitos indianos viviam na África do Sul e Gandhi foi convidado para defender uma causa que já se desenrolava há muito tempo na África do Sul. Quando chegou lá, ele conseguiu reunir argumentos tão contundentes que ganhou a causa. Após ganhar essa causa, ganhou notoriedade e percebendo que na África do Sul acontecia como na Índia, uma imensa discriminação contra indianos e contra negros sul-africanos, ele passou a encampar essa causa. Durante muito tempo, ele reuniu pessoas e falou a respeito de direitos civis com elas, de que não haveria nenhum motivo para que indianos, negros, britânicos tivessem tratamentos diferentes em qualquer um dos lugares onde estivessem. Por isso ele foi preso na África do Sul, mas ele já tinha encampado um movimento que tinha ganhado tanta proporção que não importavam as prisões. O que ficava era o nome de Gandhi e sua causa ainda mais fortalecida.
ele voltou para a Índia. E de volta à Índia, ele se reúne com camponeses e agricultores pela causa do imposto, que estava deixando camponeses e agricultores ainda mais empobrecidos. Passa a reivindicar revisão a respeito desses impostos e passa ainda mais a pregar a desobediência civil, mas de uma forma pacífica. Gandhi ficou conhecido por ter desenvolvido uma estratégia contra o imperialismo britânico chamada de Satyagraha. Esse nome vem do sânscrito e significa o caminho da verdade. Com isso, Gandhi queria reerguer a cultura de seu povo, trazer de volta a autoestima de seu povo, a força popular que ele sabia existir antes da chegada do imperialismo e dessa cultura que fazia com que eles se sentissem tão diminuídos, quando na verdade eram grandiosos. Não apenas contra os impostos agrícolas Gandhi se manifestou, mas em pouco tempo ele percebeu, olhando para a população, que o consumo dos produtos britânicos só crescia. Então, ele passou a boicotar todo o consumo de qualquer que fosse o produto que os britânicos jogassem no mercado e convenceu com argumentos irrefutáveis a população de parar de consumir. Inclusive, as tecelagens que havia na África do Sul tiveram que parar de produzir porque os indianos já não consumiam mais seus tecidos, produziam suas próprias roupas e viraram as costas para a produção de roupas britânicas. Isso fortaleceu muito mais a nação indiana, que naqueles tempos era formada majoritariamente de muçulmanos e hindus. Eles também se uniram diante da mesma causa, queriam que a Índia se tornasse independente. Mas o ponto crucial de toda essa caminhada de Gandhi aconteceu em 1930, na Marcha do Sal. Acontece que os britânicos proibiam os indianos de produzir o sal e vendiam esse produto a elevadíssimo preço. Então Gandhi iniciou uma marcha para o mar. Ele começou com poucas pessoas, caminharam praticamente 400 quilômetros até chegarem à costa e quando chegaram lá já havia mais de 5.000 pessoas junto de Gandhi. Cada um deles levava uma panela. E na panela eles passaram a produzir o sal, refinaram e distribuíram para a população. Não demorou para que o império mandasse soldados para reprimir todo esse movimento. Claro, os soldados chegaram agredindo violentamente os manifestantes. E a imprensa mundial conseguiu reproduzir imagens de tudo o que estava acontecendo. Houve uma comoção internacional. E essa comoção acabou levando a causa da Índia a ser discutida nos mais altos tribunais do mundo. Então, em 1947, a Índia conquistou a sua independência em relação ao Império Britânico. Porém, no seio do seu território, havia ainda de ser dissolvida uma outra causa, o desentendimento e a não aceitação entre muçulmanos e hindus. Para resolver isso, o território indiano foi dividido em duas partes. Uma parte formou o atual Paquistão, que deu alojamento, que deu apoio à organização de um país majoritariamente muçulmano, enquanto a Índia tornou-se um país majoritariamente hindu. Havia em torno de Gandhi muitas pessoas, mas em especial era um nacionalista extremista. Seu nome era Nathuram Godse. Esse homem não aceitava que Gandhi lutasse pela causa de todos.
Ele acreditava que Gandhi devesse reprimir as manifestações dos muçulmanos e achou um grande desaforo a criação de um Estado para os muçulmanos. Ele era contra as manifestações de Gandhi que pediam que todos os indianos se unissem e entendessem a necessidade da formação desse Estado. E, inclusive, Gandhi pedia para que os paquistaneses recebessem uma indenização por todo o tempo que permaneceram lutando ao lado dos indianos por sua causa. Isso foi demais para Nathuram, que em 30 de janeiro de 1948 assassinou Gandhi com 3 tiros no peito. No entanto, o que permanece é o ideal de paz. E Gandhi dizia: eu posso morrer por uma causa, mas jamais matarei por nenhuma delas.